CPI que apura irregularidades na Secretaria do Planejamento de Balneário Camboriú ouve testemunhas. Estamos encontrando várias irregularidades e nós não podemos deixar que essas irregularidades permaneçam. O vereador quer regulamentar audiências públicas para estimular a participação da sociedade. Que assuntos de interesses econômicos, não ferindo legislação superior ou a Constituição Federal, é de interesse local. Câmara realiza a sessão solene em homenagem aos 20 anos do PROERD em Santa Catarina. É um projeto magnífico. Eu tive em algumas festividades do PROERD, né, que nós percebemos que as crianças têm, que as crianças têm um envolvimento, que os pais têm um envolvimento. Tem ainda o giro pelo Legislativo e a previsão do tempo. Fique com a gente, o Jornal da Câmara está começando agora. Olá, boa noite. E nas sessões de terça e quarta-feira passada foram aprovados 5 projetos de lei. Uma das propostas é sobre as mudanças no estudo de impacto de vizinhança. Na sessão de terça-feira passada, os vereadores deliberaram sobre 2 projetos de lei. Um deles foi aprovado com 14 votos favoráveis. A proposta foi encaminhada pelo Executivo e acrescenta dispositivos à Lei Municipal 3.237 de 2011, a qual cria e regulamenta diretrizes urbanísticas por meio de instrumento de política denominada de Operação Urbana Consorciada Humanizando Balneário Camboriú. Segundo a justificativa, a reanálise gerou novos projetos executivos e concluiu pela economia de R$20 milhões, com a qual a administração poderá retomar o andamento da Operação Urbana Consorciada, que visa o prolongamento da Avenida Martin Luther Norte. E atendendo ao requerimento do vereador Arlindo Cruz, do MDB, o assessor jurídico da Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicos, a FEPESE, Tiago Augusto Teixeira, fez uso da tribuna representando a comissão do processo seletivo da FEPESE do edital 002 de 2017 para prestar esclarecimentos acerca de inúmeras reclamações feitas em relação ao certame, realizado em Balneário Camboriú. O sistema, como o próprio nome diz, é um sistema. Então, ele vai registrando todas as informações que são repassadas e a comissão ela toma por base essas informações que o sistema registra. Todo questionamento ele é feito uma apuração pelo sistema de informática e nós não constatamos nenhuma inconsistência do sistema no recebimento de documentos. Eventualmente, algum candidato pode ter tido uma dificuldade, achou que encaminhou o documento, mas o documento não foi, mas nós temos que seguir aquela regra que o edital dispõe, que é o envio pelo sistema. Se nós não confirmamos o recebimento do documento, nós não podemos abrir novo prazo para que o candidato possa fazer a entrega, porque senão nós estaríamos quebrando o princípio da isonomia que deve seguir nos concursos públicos. Já na sessão de quarta-feira passada, os vereadores aprovaram 4 projetos de lei. Entre eles, a redação final da proposta encaminhada pelo Executivo, que dispõe sobre o estudo do impacto de vizinhança. Na prática, foi aprovada a dispensa de passar o estudo pela Câmara e também não há mais necessidade de o parecer ser submetido ao Conselho da Cidade. Agora, o parecer do estudo de impacto de vizinhança será responsabilidade apenas da Comissão Permanente de Análise, que é formada por técnicos de diversos setores da Prefeitura, como planejamento e trânsito. Além deste projeto, foi aprovada a matéria do Executivo, que altera dispositivos da Lei 3.959 de 2016, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Proteção Animal de Balneário Camboriú. Ambos os projetos foram encaminhados para a sanção do prefeito. E o projeto de resolução da mesa diretora do Legislativo, que dispõe sobre a Comissão Especial de Revisão das Leis de Balneário Camboriú, também foi aprovado e será promulgado pelo presidente da Câmara. E a Câmara realizou na semana passada uma sessão solene em homenagem aos 20 anos do PROERD em Santa Catarina. Acompanhe a reportagem. A sessão solene ocorreu na quarta-feira passada e reuniu autoridades, representantes do 12º Batalhão de Polícia Militar de Santa Catarina e vereadores desta Casa Legislativa. A homenagem foi para celebrar os 20 anos do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, o PROERD. E quem estava presente na sessão solene pôde acompanhar como funciona o programa através de um vídeo produzido pela TV Câmara. Na ocasião, o comandante do 12º Batalhão da Polícia Militar, Coronel José Evaldo Hoffmann Júnior, recebeu das mãos do presidente do Legislativo uma placa em homenagem aos 20 anos do PROERD no Estado. Hoje é o nosso carro-chefe na prevenção
vereador Walter, a Polícia Militar investe muito nos programas preventivos, no PROERD, na rede de vizinhos, na rede Catarina de proteção à mulher que sofre de violência doméstica, na rede de segurança escolar, na rede de segurança ao comércio. Nós hoje temos trabalhado muito, professora Maristé, com a gestão por governança, principalmente nos nossos programas preventivos em rede. Então, a gente tem trabalhado numa questão extremamente focada na proximidade com o cidadão, em especial com as crianças. Em seguida, os parlamentares também fizeram uso da palavra para destacar a importância do programa em Santa Catarina, inclusive o proponente da sessão solene, vereador Leonardo Piruca, do PP. Essa sessão solene, para mim, é uma honra ter a oportunidade de estar solicitando e promovendo, juntamente com a presidência dessa casa, pois não é todo dia que se completam 20 anos deste projeto, que, segundo a ONU, professora Maria Esther, é o maior projeto de enfrentamento às drogas do planeta. Nós estamos aqui falando de 1,5 milhão de jovens que tiveram suas vidas mudadas durante esses 20 anos no estado de Santa Catarina, e 35 mil crianças que tiveram sua vida mudada somente aqui em Balneário Camboriú. É um projeto magnífico. Eu tive em algumas festividades do PROERD, né, que nós percebemos que as crianças têm, né, que as crianças têm um envolvimento, que os pais têm um envolvimento, né, e eu sempre digo que o nosso futuro são os nossos jovens. Então, nós temos que fazer uma preparação para que esses jovens eles cresçam com a mentalidade, que eles cresçam com seus comportamentos, que eles cresçam, sim, né, sem ter muitas vezes, aquele jovem que não tem aquelas condições, né, de estar em determinados colégios bons, que determinados, né, lugares que mora melhores que o outro, que seja bairros diferentes, mas que esse jovem tenha a mesma condição, né, de tratamento quando chega tanto no PROERD quanto nas escolas, que ele tenha esse mesmo tratamento. E vocês ali não tem diferença entre um jovem A, B, C ou D. Vocês dão o mesmo tratamento. E nesta terça-feira, a Câmara realiza uma sessão itinerante no Centro Educacional Municipal Presidente Médici, que fica no bairro das Nações. A reunião começa às 18h30 e é aberta à comunidade. O vereador quer regulamentar audiências públicas em Balneário Camboriú para que assuntos debatidos garantam a participação da sociedade local. A reportagem é de Rafaela Dalago. As audiências públicas reúnem setores da sociedade e autoridades para discutirem temas relevantes que influenciam toda a comunidade. Atualmente, elas são regulamentadas por uma lei federal que garante a participação de todas as pessoas que estejam interessadas no assunto. E para o vereador Aldemar Pereira, o Bola do PSDB, isso precisa ser revisto. Nós fazemos o seguinte questionamento: o interesse não tem que ser da sociedade de Balneário Camboriú, do povo de Balneário Camboriú? Nós temos que fazer uma lei municipal regulamentando a audiência pública em Balneário Camboriú, porque é um assunto de interesse econômico e a Constituição diz que assuntos de interesses econômicos, não ferindo legislação superior ou a Constituição Federal, é de interesse local. A intenção do vereador é evitar que pessoas vindas de outros lugares possam influenciar nas decisões tomadas em audiências públicas e que interferem diretamente no futuro de Balneário Camboriú. Que as pessoas realmente interessadas mandam seus representantes. E as pessoas, os representantes, pode ser uma grande massa de pessoas deslocadas de outras cidades, que o interesse deles não é no Balneário Camboriú. Não é na nossa sociedade. O interesse deles é naquela pessoa que eles querem ajudar. E nós não queremos isso. Eu acho que ninguém quer isso. Eu acho que o que a gente quer é regulamentar. E uma correção. Na última edição do Jornal da Câmara, falamos sobre usar escolas públicas para ensinar cidadania. É o Mini Cidades Cooperativistas. A proposta é do vereador André Meirinho, do PP, mas que, na verdade, não é um projeto, e sim uma indicação encaminhada ao Executivo. E intensificar a fiscalização nos mirantes localizados no bairro de Taquaras é uma das solicitações dos vereadores ao Executivo no giro pelo Legislativo. O vereador Leonardo Piruca, do PP, indica ao Executivo Municipal que realize a pintura da sinalização terrestre na rótula semáforo da Avenida do Estado, esquina com a 4ª Avenida, e realize
a alteração do local da placa de sinalização da Avenida do Estado, na esquina com a Avenida Central. Já o vereador Lucas Gotardo, do PSB, solicita à administração municipal a intensificação da fiscalização fazendária nos mirantes situados no bairro de Taquaras. O vereador Walter Baldi, do PTB, sugere ao Executivo que faça um estudo de viabilidade para a colocação de um bolsão de estacionamento para a 29ª Delegacia Regional de Polícia, localizada na Avenida do Estado, próximo à esquina com a 4ª Avenida. O vereador Marcos Kurtz, do MDB, solicita ao Executivo que seja implantada uma lombada na Rua Dom Luiz, próximo ao Centro de Educação Infantil Vila do Saber, e ao programa Pepe Vida, localizados no bairro Vila Real. E os vereadores mirins realizaram na semana passada a última sessão da 13ª legislatura. 10 indicações foram encaminhadas ao Executivo. A repórter Márcia Paranhos tem as informações. Os 10 vereadores mirins eleitos em escolas de Balneário Camboriú se despediram da 13ª legislatura com discursos que tinham em comum o sentimento de gratidão pela oportunidade, pela chance de conhecer o Legislativo de perto, seu alcance, seus desafios e obrigações. Eu gostei bastante da experiência porque muitos de nós não sabíamos como a Câmara de Vereadores funcionava, não sabia o que eram requerimentos, como fazer um projeto de lei, indicações e também não sabia como é que tramitava pelas outras secretarias, executivo. Qual a importância da política na vida das pessoas, na sua opinião? Eu acho que a política tem muita importância, principalmente porque nós somos administrados pelo governo e atualmente o pessoal tem muito desinteresse, principalmente os jovens não têm interesse por causa do cenário da corrupção e coisas do tipo. Eu acho muito importante que os jovens corram atrás para saber como funciona, porque querendo ou não, nós somos os futuros governantes. Durante a sessão, Márcio Gonçalves, coordenador do projeto Vereador Mirim da Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú, foi homenageado pelo apoio dado aos estudantes. Neste mês de abril acontece a campanha eleitoral dos novos vereadores mirins e em maio ocorre a posse. Bernardo já anunciou que vai buscar a reeleição. Sim, ano que vem, com certeza. Porque é uma coisa que vale a pena fazer de novo. E a gente sabe que não vão ser as mesmas experiências, vai ter coisa nova. Tá melhorando ainda, então é bom a gente continuar seguindo essa evolução. E você vai ver depois do intervalo. CPI que apura irregularidades na Secretaria de Planejamento de Balneário Camboriú houve novas testemunhas. Tem ainda a agenda cultural e a previsão do tempo. A gente volta já já. A EMASA continua investindo. Faça a sua parte. Na hora do banho, desligue o chuveiro ao se ensaboar e reduza o tempo embaixo da ducha. Economize água. EMASA e Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú. Sofia chegou ao hospital com febre alta, vômitos e sangrando pela boca e nariz. A causa? Água parada em um vaso de plantas. Dengue mata. Reserve um dia na semana para combater os focos de dengue na sua casa. Com apenas 10 minutos por semana, você pode salvar muitas vidas. Prefeitura Municipal, humanizando o Balneário Camboriú. Essa é a sede da Organização das Nações Unidas em Nova York, um dos órgãos mais respeitados do planeta e que mede o desenvolvimento de países do mundo inteiro. Agora, a ONU avaliou os estados brasileiros e apontou Santa Catarina como um dos melhores estados do país para se viver e trabalhar. O estado que mais reduziu a pobreza, o que tem a menor mortalidade infantil, a maior longevidade e a maior taxa de alfabetização do país. Isso acontece porque somos o estado que mais cresce no Brasil, o que mais gera novos empregos e que está fazendo o maior investimento em obras de infraestrutura de sua história. Assim é Santa Catarina, um exemplo de desenvolvimento e qualidade de vida. Um estado onde o Brasil dá certo. Governo de Santa Catarina, cuidando das pessoas, cuidando do futuro.
E agora o assunto é saúde. A vereadora Juliette Nitz, do PR, fez uma indicação para que a nova unidade do Cefir seja instalada na cidade. Segundo a vereadora, a unidade do Cefir, o Centro de Fisioterapia e Reabilitação de Balneário Camboriú, não é suficiente para atender a todos os pacientes acometidos de dor e problemas musculares. A unidade, que fica na Rua México, dispõe de atendimento especializado nas áreas de fisioterapia, traumato-ortopédica, neurofuncional e respiratória. A intenção da parlamentar é que a unidade seja instalada na região sul da cidade. Hoje nós, em Balneário Camboriú, nós temos apenas o Cefir, que é o centro de reabilitação, onde tem fisioterapeutas, no bairro das Nações. Então, quando é feita uma cirurgia de joelho, uma cirurgia de pé, uma cirurgia de perna, como que a pessoa lá da região sul, ela se locomove até aqui o bairro das Nações para fazer a sua fisioterapia? Foi por isso que nós pensamos em fazer essa indicação para o prefeito, para que também a região sul, né, Nova Esperança, Barra, São Judas, todas as praias agrestes, toda aquela região, elas pudessem também ter esse fisioterapeuta. CPI que apura irregularidades na Secretaria de Planejamento de Balneário Camboriú houve novas testemunhas. Dessa vez, o assunto foi o sistema de informática, onde há suspeita de irregularidades cometidas por servidores públicos. A reportagem é de Márcia Paranhos. A empresa Diuno trabalha de forma terceirizada para a prefeitura. Ela enviou 3 funcionários para prestar depoimento aos vereadores. Os membros da CPI questionaram como era feita a segurança do sistema de cadastro, o acesso às senhas e quem podia alterar dados, já que há acusação de emissão de habite falso na Secretaria de Planejamento de Balneário Camboriú. O habite é uma certidão que garante que o imóvel pode ser habitado. Para o vereador Gelson Rodrigues, não há dúvidas de que o sistema de TI era falho. Com várias lacunas no sistema, onde a pessoa que era responsável, o diretor de sistema, ele tinha o poder, sim, de incluir relatórios e, ao mesmo tempo, excluir. E quando excluía, não mais voltava ao sistema. Agora começa a fase das acariações, que é quando os depoimentos das testemunhas deixam dúvidas e elas são colocadas frente a frente. 4 já devem ser ouvidas na próxima reunião da CPI. Depois de confrontadas, as informações obtidas nas acariações poderão ser enviadas ao GAECO, o Grupo de Atuação de Combate às Organizações Criminosas. Nós temos a certeza que a CPI está no caminho certo, nós estamos encontrando várias irregularidades e nós não podemos deixar que essas irregularidades permaneçam, né? Porque nós sabemos que nós temos que sim trazer, acima de apurar as irregularidades, informar o Executivo que algumas ações precisam ser feitas. Por exemplo, como é que um servidor, quando se desliga de um quadro, seja ele provimento em comissão ou não, e ainda continua tendo uma senha e um login na Prefeitura Municipal? Isso não pode acontecer. O primeiro ato de desoneração, ele tem que deixar de ter acesso às informações da Prefeitura Municipal. E agora vamos saber como fica o tempo para os próximos dias. O ar frio de origem polar ainda sopra sobre a região sul do Brasil e toda a faixa leste ainda vai amanhecer com temperaturas baixas e com o céu nublado. No decorrer do dia, o sol vai reaparecer e vai predominar. Ainda há expectativa para nevoeiro por toda a faixa leste, inclusive nas capitais. Pode chover rápido no litoral do Paraná e na região de Curitiba e Florianópolis. Muitas nuvens se formam, pode garoar de manhã, mas depois o tempo fica firme. Nas demais áreas, o predomínio é de sol e não há expectativa de chuva para esta terça-feira. A mínima prevista é de apenas 13 graus em Curitiba e 18 graus em Florianópolis. A máxima prevista é de 27 graus em Porto Alegre. E um exemplo a ser seguido. Computadores montados a partir de doações recebidas na Secretaria de Educação foram usados para oferecer um laboratório de informática aos alunos de um centro educacional do município. A reportagem especial de hoje é de Rafaela Dalago. A informática educacional visa estimular a aprendizagem através da união dos recursos da informática junto com os objetivos particulares de cada disciplina. Mas para usar a ferramenta, é necessário que as escolas tenham um lugar adequado. É fazer o intermédio do que acontece na sala de aula com o que pode ser aplicado dentro do computador ou em outras tecnologias quaisquer que as crianças tiverem contato. A gente procura sempre pegar o que acontece na sala de aula e fazer alguma atividade, né, no computador, seja ela na internet ou em algum software específico que já vem instalado nas máquinas.
Em Balneário Camboriú, um dos centros educacionais do município ainda não contava com este recurso, mas o problema foi resolvido no final do ano passado através de computadores reaproveitados. Tivemos ano passado umas doações de alguns equipamentos usados, né? Então nós tivemos a ideia de começar a recuperar esses equipamentos para suprir a demanda da rede, né? Então nós fizemos toda a vistoria nos equipamentos, tentamos fazer upgrades, que seriam melhorias na questão do equipamento, para que eles pudessem servir novamente, por mais algum tempo, para essa unidade aqui que estava com carência de equipamentos, né? O laboratório veio em boa hora e tem atendido a demanda, mas o projeto é aumentar assim que possível. Pelo número de alunos, claro que ainda algumas salas não comporta, né, trabalhar nem, eu acho que em 3 alunos por máquina não tem condições. Mas a gente vai adaptando, né, e aí a Secretaria de Educação, já conversando com o Marcelo, eles têm a intenção de estar ampliando essas máquinas, né, para a gente poder atender bem todos os alunos. Mas, por enquanto, a gente vai adaptando conforme a gente tem essas máquinas disponíveis, né? Coisas que iriam para o lixo e que podem ajudar muitas crianças. O laboratório disponibiliza a oportunidade deles verem o mesmo conteúdo de forma diferente. Às vezes a criança não entende por escrito, ela tem um audiovisual que para ela funciona melhor, então o laboratório disponibiliza isso para ela. E se você quiser contribuir com essa novidade, pode entrar em contato para doar equipamentos que estão fora de uso na sua casa ou no trabalho. Chamou lá na recepção, o pessoal sai correndo para receber e vai aceitar de coração, né? Porque isso aí tem vai ter um bom uso, né? Então é só chegar na Secretaria de Educação, se não tiver como levar, pode ligar na Secretaria de Educação, dizer que tem o equipamento, a gente vai lá dar um jeito de recolher e depois a gente até faz um agradecimento, né, para todo mundo que faz essas doações, né? E antes de encerrar, vamos saber quais são os destaques da agenda cultural com o Márcio Gonçalves. Olá, boa noite. Nesta quinta-feira, dia 19, na Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú, será exibido o documentário A Ilha de Ícaro. O documentário remonta um recorte da história do nosso emblemático cartão postal. Antes, teremos a exibição do documentário Tereza Além da Cocada. Após as exibições, teremos um debate informal entre os membros da equipe de filmagem do curta A Ilha de Ícaro, dirigido pela jornalista Ellen Francini. A noite será brilhantada pelo talento musical de Eremar. A entrada é franca e o público livre para todas as idades. E o talento catarinense Rafael Salvador está lançando seu novo disco, Do Outro Lado. Destaque pela sua trajetória que busca a inovação da música popular brasileira. O álbum, composto por 8 faixas inéditas e autorais, construído por meio de releitura do tradicional estilo brasileiro. O lançamento será dia 28 de abril de 2018, no Teatro Municipal Bruno Nites, em um show conceito e cenários exclusivos que promete agitar a esfera cultural de Balneário, Camboriú e região. Os ingressos custam R$ 30 inteira e R$ 15 a meia entrada e podem ser adquiridos na bilheteria do teatro ou no portal ticket.com.br. E essas foram as atrações desta agenda cultural. Aproveite e tenha uma boa noite. E o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Obrigada mais uma vez pela sua audiência. Uma ótima noite para você.